Mas o que aconteceu lá em Atos 2, que eu vou chamar de sinal aos incrédulos? A Bíblia diz, os ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Então um homem fala de Deus para outro homem. Então aqui não é nem um homem falando com Deus, nem Deus falando com o homem. É um homem falando com o outro a respeito de Deus. Uau. Então é um terceiro nível. No primeiro, ninguém entende. Eu não entendo, ninguém entende. No segundo, por causa da interpretação, todo mundo entende. No terceiro, que é o sinal aos incrédulos, só quem recebe a mensagem entende. Quem fala não está entendendo aquilo. No primeiro nível, a edificação é pessoal. No segundo nível, a edificação é coletiva, todo mundo. E esse, edificação também de terceiro, só para pessoa. Eu tenho um pastor amigo, pastor Samuel, durante muitos anos esteve à frente da Igreja Nova Aliança em Londrina. Hoje ele é liderado pelo filho dele, pastor David Souza. Pastor Samuel era ainda muito novo, ele trabalhava como um técnico consertando aparelhos de rádio e TV, atendendo em domicílio, nas casas. E todo lugar que ele ia, quando ele abria a maleta de ferramenta dele para o trabalho, a primeira coisa que ele fazia era tirar a Bíblia dele, deixar num lugar visível. Ele disse que nem tinha tempo de ler, mas ele fazia isso só para tentar puxar assunto. Se alguém perguntasse, ele tinha uma porta de entrada para evangelizar. Ele fez isso na casa, tirou a Bíblia, nem mexeu nela, trabalhou, arrumou. Na hora de ir embora, que ele foi guardar a Bíblia, o dono da casa perguntou: o que esse livro significa para você? Era a chance que ele estava esperando. Eu creio em Jesus, que salva, cura, liberta, batiza o Espírito Santo, voltará novamente e tal. Enquanto ele está todo empolgado, o cara interrompeu ele e falou: desculpa, eu creio nesse livro, mas não nesse livro todo que você tem. Eu só creio no Velho Testamento, não no Novo. Aí ele disse que, falou: olha, eu não queria só discutir nada com o senhor, só queria compartilhar algo. E ele, para tentar ser diplomático e até não levar a discussão adiante, ele falou: mas se pelo menos o senhor crê em Deus, o Deus do Velho Testamento, o senhor me permitiria que antes de ir embora eu orasse ao Deus do Velho Testamento para abençoar a sua casa? O cara sinalizou para ele: claro que sim, fica à vontade. Quando ele começou a orar, ele me disse: Luciano, eu conto isso no meu livro, sua experiência. Ele falou: não vou dizer que era irresistível, mas veio um impulso muito forte para que eu falasse em línguas. Ele falou: eu achei um absurdo, porque eu lembrava do texto, que dizia que se eu falar em línguas na frente do incrédulo vai parecer loucura. Mas me vinha na cabeça o sinal aos incrédulos também. Ele falou: eu pensei, seja o que Deus quiser. Ele falou: comecei a orar em língua de um jeito que eu nunca orei. Ele disse: quando terminei de orar, o homem estava visivelmente emocionado, os olhos marejados. E o cara olhou para mim e falou: onde é que você aprendeu o hebraico? Ele falou: para mim, eu me levei um susto. Eu falei: não sei falar o hebraico. Ele disse: como você não sabe falar o hebraico? Você falou inclusive para os sotaques dos da minha região. Meu Deus. Aí, como que você vem dizer que não sabe? E na hora de um insight, ele falou assim: as coisas que eu falei foi a respeito do que? Ele falou: da minha vida. Ele falou: tinha como eu saber os detalhes da sua vida? O cara falou: não. Ele falou: pois é, da mesma forma como eu não tinha como saber os detalhes da sua vida, eu não sei a sua língua. Mas como você falou isso? Falou: isso já é uma parte que o Velho Testamento que você acredita prometeu que ia acontecer isso e cumpriu no Novo Testamento. Mas o que foi isso? Sinal aos incrédulos, né? Agora, ele não sabia o que estava falando, ele não estava entendendo nada, ele não estava sendo edificado, mas era um homem, por inspiração do Espírito Santo, falando de Deus, a um outro homem muito resistente, né? Então esse é um terceiro nível. É o nível, eu tenho conhecido pouca gente que tem vivido isso. Agora. Em outros países onde eu tenho estado pregando e que existe um trânsito enorme de nações, as pessoas relatam com mais frequência isso. Então, assim, eu não sei se isso tem a ver com oportunidade ou não. Mas eu diria que ele tem lá a sua importância, mas ele também não é necessariamente esse dom para edificar a igreja, é algo que Deus pode usar, e não é necessariamente a linguagem de oração.